Imagina casar com um homem que, logo depois do sim, sussurra no seu ouvido que você só está ali porque ele não teve escolha, que te chama de funcionária fazendo hora extra, que te trata como invisível na própria casa dele. Pior, você aceitou esse casamento para salvar sua família e agora está presa com alguém que te despreza. O que você faria no lugar dela? Aguentaria calada ou mostraria para ele quem você realmente é? Se você gosta de histórias de amor intensas, com reviravoltas que apertam o peito e momentos que vão te deixar sem ar, fica comigo até o final. Essa história vai te surpreender de um jeito que você não espera. Michel Alcântara jogou o celular sobre a mesa de mogno e esfregou o rosto com as duas mãos. A gravação já tinha mais de 2 milhões de visualizações e o número só aumentava. Sua própria voz ecoava em cada site de notícias. Esses velhos ultrapassados não entendem nada de negócios modernos. Ficam agarrados em tradições enquanto o mundo passa por cima deles. Você tem noção do que fez? Seu tio Marcos, vice-presidente da construtora, andava de um lado para o outro no escritório. Os acionistas querem sua cabeça, Michel, literal e figurativamente. Foi uma conversa privada. Como isso vazou? Não importa como vazou. Importa que vazou. Marcos parou diante dele. Você está há 3 dias de ser nomeado presidente. 3 dias. E agora os conservadores querem te crucificar. Michel se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava, indiferente ao caos que consumia sua vida. Ele tinha trabalhado duro demais para perder tudo por causa de um momento de arrogância. Qual é a solução? Perguntou sem se virar. O conselho se reuniu ontem à noite. A única forma de acalmar os acionistas é você provar que é um homem de valores tradicionais. Michel riu amargo. E como eu faço isso? Vou à missa todo domingo? Você se casa. Ele se virou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. O quê? Casa. Imediatamente. Mostra para eles que você é um homem sério, estável, com família. Isso acalma os velhos. Isso é loucura. Loucura é perder um império bilionário por orgulho. Marcos cruzou os braços. Já temos uma candidata. Helena Santos, auxiliar administrativa do setor financeiro. Discreta, reservada, sem escândalos. Perfeita. Michel. Conhecia o nome. Tinha visto a moça algumas vezes nos corredores. Cabelos castanhos, sempre de cabeça baixa, invisível entre os funcionários. Exatamente o tipo de pessoa que não levantaria suspeitas. E por que ela aceitaria? Porque ela precisa de dinheiro. O banco está executando a hipoteca da casa da família dela. Em 30 dias, ela e a mãe perdem tudo. Michel voltou a olhar pela janela. Um casamento por conveniência. Era absurdo, mas era sua única saída. Quanto tempo? O advogado sugere 1 ano. Depois, vocês se divorciam discretamente e cada um segue sua vida. Faça o contato. Helena releu o documento pela 3ª vez, mas as palavras continuavam as mesmas. Casamento de conveniência, tempo determinado, compensação financeira generosa. A senhora entende a proposta? O advogado de terno caro a observava do outro lado da mesa. Entendo. Sua voz saiu mais firme do que esperava. O senhor Alcântara precisa de uma esposa para questões empresariais e eu receberia uma quantia em troca. Helena conhecia Michel de vista. Já o tinha visto atravessando os corredores da empresa, sempre apressado, sempre importante demais para notar gente como ela. O diretor executivo que todos temiam e admiravam. Exatamente. Um acordo entre adultos. Discreto e respeitoso. Helena pensou na mãe, nos olhos dela quando receberam a carta do banco. Pensou no pai, nas mãos calejadas dele, construindo cada parede daquela casa. Pensou nas noites em que ela chorava escondida no banheiro, sem saber como salvar o único pedaço dele que restava. Eu aceito. O altar estava decorado com flores brancas e douradas. Fotógrafos se posicionavam em cada ângulo, capturando o casamento perfeito do herdeiro Alcântara. Helena usava um vestido simples que a estilista havia escolhido. Seus dedos tremiam segurando o buquê. Michel esperava no altar, impecável em seu terno escuro. Quando ela se aproximou, ele não sorriu.
Seus olhos eram duros como pedra. O padre falou sobre amor e união. Helena quase riu da ironia. Quando chegou a hora dos votos, Michel segurou suas mãos. O toque dele era firme, impessoal. Eu aceito, disse ele olhando para os convidados. Eu aceito, repetiu Helena olhando para o chão. Quando o padre os declarou marido e mulher, Michel se inclinou para o beijo cerimonial. Foi rápido, seco, apenas para as câmeras. Mas antes de se afastar, ele sussurrou no ouvido dela. Você só está aqui porque eu não tive opção. Lembre-se de que é apenas uma funcionária fazendo hora extra. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Não esperava carinho, mas também não esperava veneno. Manteve o sorriso para as fotos, enquanto por dentro algo se despedaçava. Na festa, ele a ignorou completamente. Conversava com empresários, ria com acionistas, brindava com sócios. Helena ficou num canto, sozinha, sentindo-se exatamente como ele a descreveu, invisível. No carro, voltando para a mansão, o silêncio pesava como chumbo. As regras são simples, disse Michel sem olhar para ela. Quartos separados, aparições públicas quando necessário. Fora isso, finja que eu não existo e eu faço o mesmo com você. Helena assentiu, incapaz de falar. Quando chegaram à mansão, ele saiu do carro e entrou sem esperá-la. Helena ficou parada na entrada, olhando para aquela casa enorme e fria. Tinha acabado de se casar, mas nunca se sentiu tão sozinha. Subiu as escadas carregando a mala pequena com seus pertences. O quarto que designaram para ela era bonito, decorado com bom gosto, mas impessoal. Sentou na cama e finalmente deixou as lágrimas caírem. Tinha vendido sua dignidade para salvar a casa do pai. E agora vivia numa mansão onde era tratada como um contrato a ser cumprido. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo, e Helena se perguntou quantos dias conseguiria sobreviver àquele inferno dourado. Os primeiros dias na mansão foram os mais difíceis. Helena acordava cedo antes do sol nascer e descia para a cozinha enquanto a casa ainda dormia. Os funcionários a olhavam com curiosidade, sem saber como tratá-la. Era a esposa do patrão, mas não agia como tal. Bom dia, dona Helena, cumprimentou Carmen, a cozinheira, no terceiro dia. Só Helena, por favor. Ela sorriu. Posso usar a cozinha? Carmen arregalou os olhos. A senhora quer cozinhar? Se não for incômodo, gosto de fazer meu próprio café da manhã. A cozinheira assentiu, ainda confusa. Nunca tinha visto uma patroa pedir permissão para usar a própria cozinha. Helena preparou café fresco e torradas com geleia caseira que trouxera da casa da mãe. O aroma se espalhou pela mansão, quente e acolhedor. Quando Michel desceu vestido em seu terno impecável, parou na porta da cozinha. O que é isso? Café da manhã, respondeu Helena sem se alterar. Quer? Ele olhou para a mesa posta com desprezo mal disfarçado. Tenho reunião, não como em casa, e saiu sem dizer mais nada. Helena tomou seu café sozinha, ouvindo o carro dele partir. Carmen a observava do canto, com pena nos olhos. Ele sempre foi assim? Perguntou Helena. O senhor Michel é... complicado. Carmen escolheu as palavras com cuidado, mas nunca o vi tão fechado. Helena assentiu e terminou seu café em silêncio. Depois lavou a própria louça, ignorando os protestos da cozinheira. Com o passar dos dias, Helena criou sua própria rotina. Acordava cedo, preparava café e depois explorava a mansão tentando encontrar seu lugar naquele mundo estranho. Descobriu que gostava do jardim. Era enorme, com roseiras, jasmins e uma infinidade de flores que ela não conhecia. São orquídeas, explicou seu Antônio, o jardineiro, quando ela perguntou. O senhor Alcântara pai adorava orquídeas. São lindas. Helena tocou as pétalas delicadas. Posso colher algumas para colocar na casa? O velho sorriu. Claro que pode, dona Helena. A casa precisa de flores. Ela começou a fazer isso todos os dias. Escolhia as flores mais bonitas e espalhava vasos pela mansão. Na sala, no corredor, na cozinha. Aos poucos, a casa fria ganhava cor e vida. Também conheceu cada funcionário pelo nome.
Seu Antônio do jardim, Carmen da cozinha, Joana da limpeza, Carlos da segurança. Conversava com todos, perguntava sobre suas famílias, ouvia suas histórias. Eles a adoravam. A senhora é diferente, disse Joana um dia, enquanto Helena a ajudava a dobrar toalhas. Diferente como? Diferente de tudo que a gente esperava. Helena não sabia se isso era bom ou ruim. Michel mantinha sua rotina de ignorá-la completamente. Saía antes dela acordar e voltava depois da meia-noite. Às vezes nem voltava, dormindo no escritório da empresa. Quando se cruzavam pelos corredores, ele desviava o olhar como se ela fosse um móvel. Mas Helena percebia que ele a observava. Às vezes, pelo canto do olho, flagrava o olhar dele sobre ela. Rápido, furtivo, confuso, como se não conseguisse entender quem ela era. Uma noite, uma tempestade violenta caiu sobre a cidade. Raios cortavam o céu, e a chuva batia nas janelas como se quisesse invadir. Helena estava na sala, lendo, quando ouviu a porta da frente se abrir. Michel entrou encharcado. A água escorria do terno caro, os cabelos grudados no rosto. Ele parecia furioso, provavelmente preso no trânsito por causa da chuva. Helena se levantou imediatamente. Foi até o armário do corredor, pegou toalhas limpas e voltou. Tome, estendeu as toalhas para ele. Vou esquentar uma sopa. Ele a olhou como se ela tivesse falado em outro idioma. Por quê? Porque você está encharcado e vai ficar doente. Não preciso da sua ajuda. Eu sei que não precisa. Ela manteve a voz calma. Mas estou oferecendo mesmo assim. Michel pegou as toalhas com rispidez e subiu as escadas sem agradecer. Helena suspirou e foi para a cozinha. Esquentou a sopa que Carmen tinha deixado e colocou numa bandeja com pão fresco. Subiu até o quarto dele e bateu na porta. O que é? A voz dele soou irritada. Trouxe a sopa. Já disse que não preciso. Está na porta. Faça o que quiser com ela. Ela deixou a bandeja no chão e desceu. Mais tarde, quando foi dormir, a bandeja não estava mais lá. Vazia. Helena sorriu. No dia seguinte, Helena ouviu Joana e Carmen conversando na cozinha. Vocês viram? Dizia Joana. Ela doou metade das roupas que trouxe para a família da minha sobrinha e ainda deu dinheiro para o remédio do filho da Carmen. Essa menina é um anjo, respondeu Carmen. Como o Sr. Michel conseguiu uma esposa assim? Helena entrou na cozinha e as duas se calaram envergonhadas. Não precisam parar, disse ela sorrindo. Só vim pegar água. Mais tarde, quando Michel voltou do trabalho, passou pela sala onde Helena arrumava flores num vaso. Ele parou observando-a. Por que você faz isso? Perguntou de repente. Helena se virou surpresa. Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa. Faço o quê? Isso tudo. As flores, a comida, ajudar os funcionários. Por quê? Ela o encarou sem desviar o olhar. Porque gentileza não tem preço nem condição. Não preciso de motivo para ser boa com as pessoas. Michel ficou em silêncio por um longo momento. Uma emoção passou pelo rosto dele, rápido demais para Helena identificar. Depois virou as costas e subiu para o quarto. Mas naquela noite, pela primeira vez, ele jantou em casa. 2 semanas se passaram desde aquele jantar silencioso. Michel continuava distante, mas algo tinha mudado. Ele não a ignorava mais completamente. Às vezes murmurava um bom dia quando se cruzavam, ou assentia com a cabeça quando ela deixava café fresco na mesa. Helena não forçava nada, apenas continuava sendo quem era. Naquela terça-feira, a mansão estava agitada. Michel tinha uma reunião importante com investidores estrangeiros, e tudo precisava estar perfeito. Carmen preparou um banquete, Joana lustrou cada superfície e Carlos reforçou a segurança. Helena ficou no jardim, longe da confusão. Colhia margaridas quando ouviu a movimentação dos carros chegando. Homens de terno desceram, falando em inglês e carregando pastas de couro. Ela voltou para dentro pela porta dos fundos e subiu para seu quarto. Não queria atrapalhar. Horas se passaram. Helena lia quando ouviu passos pesados no corredor. Depois a voz de Michel, tensa e baixa. Em seguida, silêncio. Curiosa, ela abriu a porta devagar. O corredor estava vazio, mas a porta do escritório dele estava entreaberta. Helena se aproximou e espiou. Michel estava sentado na cadeira,
os cotovelos apoiados na mesa, as mãos pressionando as têmporas. Seu rosto estava contorcido de dor. Senhor Michel, Joana apareceu na porta. Os investidores já foram embora. Precisa de alguma coisa? Não, ele rosnou. Me deixe em paz. Joana se afastou rapidamente. Helena continuou observando. Conhecia aquela expressão. Seu pai tinha enxaquecas terríveis e fazia exatamente aquela cara quando a dor atacava. Ela desceu até a cozinha. Carmen, você tem camomila? E gengibre fresco? A cozinheira apontou para os armários. Tem tudo aí, querida. O que vai fazer? Um chá que minha mãe fazia para meu pai. Helena preparou a infusão com cuidado. Camomila para acalmar, gengibre para a circulação, um toque de mel para suavizar o amargor. O vapor subiu perfumado e reconfortante. Subiu as escadas com a xícara quente nas mãos. Bateu na porta do escritório. Eu disse para me deixarem em paz. A voz dele soou fraca. Sou eu, Helena. Silêncio. Ela abriu a porta devagar. Michel ergueu os olhos vermelhos e lacrimejantes. A dor devia ser brutal. O que você quer? Trouxe um chá. Ela se aproximou. Minha mãe fazia para meu pai quando ele tinha enxaqueca. Sempre funcionava. Não preciso de chá. Os remédios não estão funcionando, estão? Ele não respondeu, o que era resposta suficiente. Helena colocou a xícara na mesa bem perto dele. Sei que você não gosta de aceitar ajuda, mas a dor não vai embora com orgulho. Beba o chá. Michel olhou para a xícara, depois para ela. Por um momento, Helena achou que ele fosse mandar ela sair, mas a dor venceu. Ele pegou a xícara e bebeu devagar. O líquido quente desceu e Helena viu os ombros dele relaxarem um pouco. Vou deixar você descansar, disse ela. Se precisar de mais, me chama. Saiu do escritório fechando a porta atrás de si. Uma hora depois, Helena estava no jardim quando ouviu passos na grama. Virou-se e encontrou Michel parado a alguns metros, as mãos nos bolsos. Passou? Perguntou ela. Ele assentiu. A dor sumiu. Que bom. Silêncio se estendeu entre eles. Michel parecia querer dizer algo, mas as palavras não vinham. Finalmente ele murmurou. Obrigado. Foi quase inaudível, mas Helena ouviu e sorriu. De nada. Ele ficou ali mais um momento observando-a. Depois voltou para dentro. A partir daquele dia, Michel mudou. Não drasticamente, mas o suficiente para Helena perceber. Ele a observava mais abertamente agora. Quando ela ria com seu Antônio sobre alguma história antiga, Michel parava para escutar. Quando ela escolhia flores para os vasos, ele acompanhava cada movimento dela com os olhos. Uma tarde, Helena estava sentada no banco do jardim, olhando uma foto antiga. Era seu pai, sorrindo diante da casa que ela tinha conseguido salvar. Ele usava roupas de trabalho, sujas de cimento, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Ela acariciou a imagem com o polegar, sentindo saudade apertar o peito. Quem é? A voz de Michel a fez pular. Ela não o tinha ouvido se aproximar. Meu pai, respondeu guardando a foto rapidamente. Você sente falta dele? Não era uma pergunta. Todos os dias. Helena olhou para o jardim. Ele era pedreiro. Construiu nossa casa com as próprias mãos. Cada tijolo, cada parede. Dizia que uma casa não era feita de cimento, mas de amor. Michel não disse nada, mas sentou no banco ao lado dela. Era a primeira vez que ele ficava tão perto voluntariamente. Ele morreu há quanto tempo? 3 anos. Acidente na obra. Sinto muito. Helena olhou para ele, surpresa com a sinceridade na voz. Obrigada. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Helena sentiu uma mudança no ar entre eles. A hostilidade estava se dissolvendo, dando lugar a uma tensão diferente que ela não conseguia nomear. Michel se levantou abruptamente. Preciso trabalhar, disse ele e voltou para dentro. Helena o observou partir, o pulso estranhamente acelerado. Alguma coisa estava acontecendo com ele. E talvez, só talvez, com ela também. Naquela noite, quando foi dormir, encontrou um vaso de orquídeas na mesinha do seu quarto. Não havia bilhete,
mas ela sabia quem tinha deixado. Adormeceu sorrindo. Os dias seguintes trouxeram mudanças que Helena não esperava. Michel começou a voltar mais cedo do trabalho. No início ela achou coincidência. Depois percebeu que não era. "Você está em casa?" perguntou ela numa quinta-feira, quando o encontrou na sala às 6 da tarde. "A reunião acabou mais cedo", respondeu ele sem levantar os olhos do laptop. Na sexta ele chegou às 5. No sábado, não foi trabalhar. Helena fingia não notar, mas notava tudo. Ele aparecia nos lugares onde ela estava. Se ela lia na biblioteca, ele precisava pegar um livro. Se ela estava no jardim, ele queria tomar ar. Se ela conversava com Carmen na cozinha, ele vinha buscar água. "Como está sua mãe?" perguntou ele num domingo, enquanto Helena arrumava flores na sala. Ela quase derrubou o vaso de surpresa. "Está bem. A casa está segura, então ela está mais tranquila." "Que bom." Silêncio. "E você?" ele continuou. "Está se adaptando aqui?" Helena o encarou. "Está tudo bem." Ele assentiu e saiu, mas voltou 10 minutos depois com outra pergunta sobre o bairro onde ela cresceu, e depois outra sobre o emprego dela na empresa, e mais outra sobre seus hobbies. Michel Alcântara estava tentando conhecê-la, e não sabia como fazer isso. Numa noite chuvosa, Helena não conseguia dormir. A chuva batia na janela e ela sentia falta do barulho do telhado da casa antiga. Lá, a chuva fazia música. Aqui, era só ruído abafado. Desceu para a cozinha querendo chá. Acendeu a luz e quase gritou. Michel estava sentado à mesa no escuro. "Meu Deus!" Ela levou a mão ao peito. "Que susto!" "Desculpa." Ele parecia genuinamente arrependido. Não conseguia dormir. "Eu também não." Helena foi até o fogão. "Vou fazer chá. Quer?" "Quero." Ela preparou 2 xícaras em silêncio. Colocou uma diante dele e sentou na cadeira oposta. A cozinha estava iluminada apenas pela luz sobre o fogão, criando sombras suaves. "Por que não consegue dormir?" perguntou Helena. "Pensando demais." Ele bebeu um gole do chá. "Você?" "Saudade de casa, da chuva no telhado." "A chuva faz barulho diferente lá?" Helena sorriu. "Faz música. Aqui ela é silenciosa demais." Michel a observou por um momento. "Me conta sobre sua casa." "O que quer saber?" "Tudo." Então ela contou. Falou sobre a casa pequena de 3 cômodos que o pai construiu, sobre as noites apertados na sala, os 4 dividindo o único sofá para assistir televisão. Sobre os domingos quando o pai fazia churrasco no quintal minúsculo e a vizinhança inteira aparecia. Sobre as risadas, as brigas, o amor que transbordava daquelas paredes simples. "Parece barulhento", disse Michel. Era. Maravilhosamente barulhento. Helena sorriu com saudade. "E sua casa? Como era crescer aqui?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. "Silenciosa", disse finalmente. "Meus pais viajavam muito. Eu ficava com babás, depois em internatos. Essa mansão sempre foi grande demais e vazia demais." "Você era sozinho?" "Sempre." Helena sentiu um aperto no peito. Ela cresceu sem dinheiro, mas transbordando amor. Ele cresceu com tudo, menos com o essencial. "Sinto muito", disse ela. "Por quê?" "Tive tudo que o dinheiro podia comprar, mas não o que ele não podia." Michel a encarou. Seus olhos, sempre tão distantes, pareciam diferentes naquela luz suave. Mais vulneráveis, mais humanos. "Você é estranha", disse ele. "Por quê?" "Porque você tinha tudo para me odiar, mas não odeia." Helena pensou antes de responder. "Odiar exige energia. Prefiro usar a minha para coisas melhores." Ele soltou uma risada curta. "Minha mãe diria que você é ingênua." "E o que você diz?" "Que talvez o mundo precisasse de mais gente ingênua." A quietude que seguiu era diferente. Não era pesada nem desconfortável. Era cheia de uma tensão nova, algo que pulsava entre eles como eletricidade. As mãos deles estavam sobre a mesa, a poucos centímetros de distância. Helena não soube quem se moveu primeiro, mas de repente os dedos se tocaram. Um roçar suave, quase acidental. Nenhum dos dois se afastou.
Michel olhava para ela com intensidade, os olhos escurecidos. Helena sentiu o ar faltar. Ele se inclinou devagar, tão devagar que ela podia contar cada batida no próprio peito. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela quando ele parou. Algo passou pelo rosto dele. Medo? Confusão? Ele se afastou bruscamente, quase derrubando a cadeira. Está tarde, disse com voz rouca. Preciso dormir. E saiu da cozinha quase correndo. Helena ficou ali, a respiração acelerada, os dedos ainda formigando onde ele a tocou. O que tinha acabado de acontecer? Subiu para o quarto com as pernas bambas. Deitou na cama, mas o sono não veio. Só conseguia pensar no calor da mão dele, no perfume amadeirado, na forma como ele a olhava, e no quase beijo que a deixou sem ar. Alguma coisa tinha mudado entre eles. Algo grande e assustador. Helena olhou para o teto, a mente ainda acelerada. O que estava acontecendo com ela? Depois daquela noite na cozinha, Michel voltou a se distanciar. Não com a frieza do início, mas com cautela. Como alguém que chegou perto demais do fogo e se queimou. Helena entendia. Ela também estava assustada. Uma semana se passou com os dois se evitando educadamente, até que o convite chegou. Jantar beneficente da empresa, anunciou Michel durante o café da manhã. Sábado que vem, você precisa ir comigo. Helena ergueu os olhos do prato. Preciso. Os acionistas estarão lá. Precisamos manter as aparências. Claro, as aparências. Ela quase tinha esquecido que era tudo fingimento. Tudo bem, respondeu secamente. Michel pareceu notar a mudança no tom dela, mas não comentou. No sábado, uma estilista apareceu na mansão com várias opções de vestidos. Helena experimentou todos, sentindo-se como uma boneca sendo preparada para a exibição. Este, disse a estilista, segurando um vestido preto. Simples, elegante, perfeito para a senhora. Helena vestiu. O tecido era leve e caía perfeitamente no corpo dela. Nada extravagante, mas sofisticado. Está linda, suspirou Joana da porta. Helena se olhou no espelho. Não se reconhecia, mas talvez fosse esse o ponto. Quando desceu as escadas naquela noite, Michel esperava na sala. Ele usava um smoking preto que parecia ter sido costurado em seu corpo. Estava olhando o celular quando ouviu os passos dela. Ergueu os olhos e congelou. Helena desceu devagar, uma mão no corrimão. O vestido preto realçava sua pele morena, os cabelos soltos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Ela não usava joias extravagantes, apenas brincos pequenos que foram da avó. Michel não disse nada, apenas ficou ali, parado, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Está bom? Perguntou Helena insegura. Ele engoliu em seco. Está adequado. Adequado. Helena quase riu. Ele podia ser tão idiota às vezes. No carro, a tensão era palpável. Michel dirigia com os olhos fixos na estrada, mas Helena percebia que ele a olhava pelo canto do olho. O salão do evento era deslumbrante. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores importadas, garçons circulando com champanhe. Helena nunca tinha visto tanto luxo junto. Fique perto de mim, instruiu Michel. Sorria, seja simpática, mas não fale demais. Entendido, chefe, ela respondeu com sarcasmo. Ele a olhou surpreso, mas não teve tempo de responder. Um grupo de empresários se aproximou. Michel, que bom vê-lo! Um homem gordo de bigode apertou a mão dele. E esta deve ser a famosa esposa. Helena sorriu educadamente enquanto era apresentada. Os homens a cumprimentavam com apertos de mão, as esposas a mediam dos pés à cabeça com olhares críticos. Ela sentia-se em exposição. Mas algo estranho começou a acontecer. À medida que a noite avançava, Helena relaxava. Conversava com as pessoas genuinamente, perguntava sobre suas vidas, ouvia com atenção. Sua simpatia natural desarmava até os mais arrogantes. Sua esposa é encantadora, disse um empresário para Michel. Onde a encontrou? Michel murmurou algo vago, mas Helena percebeu o desconforto dele. Mais homens se aproximavam. Executivos, investidores, herdeiros, todos queriam conversar com ela. Elogiavam sua beleza, sua inteligência, seu sorriso.
Helena não percebia, mas Michel percebia tudo. Posso ter esta dança? Helena se virou e encontrou um homem alto e bonito sorrindo para ela. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azuis penetrantes, sorriso confiante. Lucas Ferreira, ele se apresentou. Investidor e, infelizmente, rival do seu marido. Helena, ela respondeu. Eu sei quem você é. Ele estendeu a mão. Então, me concede a honra? Helena olhou ao redor procurando Michel, mas ele conversava com um grupo do outro lado do salão. Aceitou a mão de Lucas. Na pista de dança, ele a conduziu com habilidade. Mantinha uma distância respeitosa, mas seus olhos não saíam dela. Devo confessar, disse Lucas, que você é a mulher mais bonita desta festa. O senhor é gentil. Não sou gentil, sou honesto. Ele se inclinou mais perto. E também percebo que seu marido não a valoriza como deveria. Helena ficou tensa. O senhor não conhece meu marido. Conheço Michel há anos. Ele é ambicioso, frio e egoísta. Lucas a girou suavemente. Você merece alguém que a trate como rainha. Antes que Helena respondesse, sentiu uma mão firme em sua cintura. Michel tinha atravessado o salão e agora estava ao lado deles. Posso interromper? A voz dele era gelo puro. Lucas sorriu provocativo. Claro, só estava conhecendo sua adorável esposa. Tirou um cartão do bolso e entregou para Helena. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Michel tomou o cartão da mão dela e devolveu para Lucas. Ela não vai precisar. Deixe ela decidir isso, respondeu Lucas. Os dois homens se encararam por um momento tenso. Depois Lucas se afastou, sorrindo. Michel segurou Helena pela cintura e a puxou para perto. Minha esposa, disse alto o suficiente para todos ouvirem. O tom possessivo era inconfundível. No carro Helena explodiu. O que foi aquilo? Aquilo o quê? Michel mantinha os olhos na estrada. Você me tratando como propriedade, arrancando o cartão da minha mão. Lucas é perigoso. Ele foi educado. Ele estava dando em cima de você. E daí? Helena cruzou os braços. Você me ignora, me humilha, me trata como contrato, mas não deixa ninguém ser gentil comigo? Michel apertou o volante com força. Você é minha esposa. No papel, só no papel. Ele não respondeu. O ar no carro era sufocante, carregado de tensão e palavras não ditas. Helena olhou pela janela furiosa, mas por baixo da raiva, seu sangue fervia, porque ela tinha visto nos olhos dele algo que ele tentava esconder. Ciúmes. Michel Alcântara estava com ciúmes. E Helena não sabia o que fazer com essa informação. Os 2 dias seguintes foram de silêncio carregado. Helena e Michel se evitavam pela mansão, mas a tensão entre eles era palpável. Cada vez que se cruzavam, o ar ficava elétrico. Helena tentava entender o que sentia. Raiva, sim, mas também algo mais, algo que a assustava. Na terça-feira à tarde, ela estava na sala lendo quando a campainha tocou. Carlos foi atender, mas antes que ele chegasse, Michel apareceu do escritório. Eu atendo, disse ele. Abriu a porta e seu rosto endureceu imediatamente. Lucas Ferreira estava parado ali, segurando o maior buquê de rosas vermelhas que Helena já tinha visto. Devia ter umas 50 flores, obscenamente exagerado. Michel cumprimentou Lucas com um sorriso provocativo. Vim trazer um presente para sua esposa. Ela não está. Está sim. Lucas olhou por cima do ombro dele e acenou para Helena. Olá, querida. Trouxe flores para você. Helena se levantou do sofá, sem saber o que fazer. Michel bloqueou a passagem. Ela não quer suas flores. Por que não deixa ela decidir? Porque eu estou dizendo que não. Lucas riu. Sempre tão controlador. Não é à toa que ela parecia tão infeliz na festa. Michel deu um passo à frente, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Saia da minha casa. Sua casa, sua esposa, suas regras. Lucas balançou a cabeça. Helena merece melhor. Saia. Agora. Lucas ergueu as mãos em rendição falsa. Tudo bem, estou indo. Mas Helena, ele olhou para ela. Minha oferta continua de pé. Você merece alguém que a valorize. Michel bateu a porta na cara dele com tanta força que as paredes tremeram. O silêncio que seguiu
Era ensurdecedor. Helena desceu os últimos degraus da escada, o sangue fervendo nas veias. Quem você pensa que é? Michel se virou para ela. O quê? Você me humilha, me ignora, me trata como uma funcionária inconveniente. Ela avançou para ele. Mas quando outro homem me trata com respeito, você vira um animal territorial? Lucas não te respeita. Ele quer te usar para me atingir. E você? O que você quer de mim? Helena estava quase gritando agora. Você não me quer, Michel. Você deixou isso bem claro desde o altar. Então por que se importa se outros homens me querem? Ele ficou em silêncio, os punhos cerrados. Responde, exigiu ela. Porque eu te quero. As palavras explodiram dele como uma represa rompendo. Michel agarrou os ombros dela, os dedos afundando na carne. Eu te quero, Helena. Cada pensamento meu é sobre você. Não consigo dormir porque fico pensando no seu perfume. Não consigo trabalhar porque fico lembrando do seu sorriso. A ideia de outro homem tocando você, fazendo você rir, me enlouquece. Helena arregalou os olhos, a respiração suspensa. Michel, eu sei que não tenho direito. Sei que te tratei como lixo. Sei que você deveria me odiar. Ele a soltou e deu um passo atrás, passando as mãos pelos cabelos. Mas eu não consigo mais fingir que você não me afeta. Helena o encarou. Ele estava vulnerável de um jeito que ela nunca tinha visto. O homem arrogante e frio tinha desaparecido, deixando apenas alguém assustado com os próprios sentimentos. Você me magoou, disse ela baixinho. Eu sei. Muito. Eu sei. Eu chorei tantas noites por sua causa. Ele fechou os olhos, a dor visível no rosto. Me perdoa, por favor. Helena deveria ir embora. Deveria subir para o quarto e trancar a porta. Deveria se proteger. Mas seus pés a levaram até ele. Olha para mim, pediu ela. Ele abriu os olhos. Estavam brilhando. Helena levou a mão ao rosto dele, tocando a mandíbula tensa. Ele estremeceu sob o toque. Se você me machucar de novo, não vou. Promete? Prometo. Ela se ergueu na ponta dos pés no mesmo instante em que ele se inclinou. Os lábios se encontraram num beijo urgente, faminto, desesperado. Toda a tensão acumulada explodiu naquele momento. Michel a puxou para mais perto, as mãos na cintura dela. Helena se agarrou à camisa dele, como se fosse se afogar. O beijo era fogo, era tempestade. Era tudo que eles tinham negado por semanas. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. Helena, ele disse baixinho contra os lábios dela. Não fala nada, ela pediu. Só me beija de novo. Ele obedeceu. O segundo beijo foi mais profundo, mais intenso. As mãos dele exploravam as costas dela, a cintura, os cabelos. Helena sentia o corpo inteiro em chamas. Sem quebrar o beijo, Michel a ergueu nos braços. Ela envolveu o pescoço dele, pernas ao redor da cintura. Tem certeza? Ele perguntou rouco. Tenho. Ele a carregou escada acima até o quarto dele. Colocou-a na cama com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Naquela noite, entre lençóis de seda e palavras sussurradas, eles se entregaram completamente. Michel foi gentil, paciente, reverente. Descobriu que era a primeira vez dela e a tratou como o presente precioso que era. Amaram-se até o amanhecer começar a pintar o céu. Exaustos e satisfeitos, deitaram abraçados. Helena com a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas que agora sabia que pertenciam a ela. Eu estava tão cego, murmurou ele acariciando os cabelos dela. Estava. Ele riu baixinho. Você não vai me poupar, né? Você não merece ser poupado. Justo. Ela ergueu a cabeça e o beijou suavemente. Mas talvez eu te perdoe. Talvez? Você ainda tem muito a provar, Sr. Alcântara. Ele sorriu e, pela primeira vez, Helena viu alegria genuína naquele olhar que sempre foi tão fechado. Então vou passar o resto da vida provando. Ela deitou a cabeça no peito dele novamente, sorrindo. Algo tinha mudado irrevogavelmente. E Helena sabia que, para o bem ou para o mal, não havia mais volta.
As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Helena. Michel era outro homem. Não, correção. Michel finalmente era ele mesmo. Ele cancelava reuniões para almoçar com ela. Chegava em casa com flores silvestres porque sabia que ela preferia as rosas caras. Planejava viagens que nunca tinham feito. Falava sobre o futuro como se ela fizesse parte dele. "Quero te levar para conhecer a Itália", disse ele uma noite enquanto jantavam. "Você ia amar Florença." "Nunca saí do Brasil", confessou Helena. "Então vamos mudar isso. Grécia, Portugal, França, qualquer lugar que você quiser." Ela sorriu. "Primeiro quero conhecer a praia." "Nunca vi o mar." Michel parou o garfo no meio do caminho. "Nunca? Nunca tivemos dinheiro para viajar." Ele ficou em silêncio por um momento. "Semana que vem, vou te levar para ver o mar." E levou. Alugou uma casa em Ilhabela só para os dois. Helena chorou quando viu o oceano pela primeira vez e Michel a abraçou na areia, prometendo que ela veria todos os mares do mundo. O contrato de casamento jazia esquecido em alguma gaveta. Nenhum dos dois falava mais sobre prazos ou acordos. Aquilo tinha deixado de ser um arranjo empresarial e se tornado algo real. A mansão, antes fria e silenciosa, agora transbordava vida. Risos ecoavam pelos corredores. Música tocava nas manhãs. Os funcionários sorriam ao ver os dois juntos. "Nunca vi o Sr. Michel assim", comentou Carmen com Helena. "Você fez um milagre." Helena não achava que tinha feito nada. Apenas o amou como ele era, com defeitos e tudo. Mas então, seu corpo começou a mudar. Primeiro foram os enjoos matinais. Helena acordava correndo para o banheiro, o estômago revirando. Depois veio o cansaço extremo. Ela dormia 10 horas e ainda se sentia exausta. E as tonturas. Sempre que se levantava rápido, o mundo girava. Ela sabia o que aquilo significava, mas tinha medo de confirmar. "Você está bem?", perguntou Michel quando ela recusou o café da manhã pelo terceiro dia seguido. "Só um mal-estar. Deve ser algo que comi." Ele franziu a testa preocupado, mas não insistiu. Helena esperou ele sair para o trabalho e chamou um táxi. Tinha marcado consulta numa clínica particular longe da mansão. Sentada no consultório gelado, Helena apertava as mãos no colo. "Os exames confirmaram", disse a médica com um sorriso. "A senhora está grávida, aproximadamente 8 semanas." O mundo parou. Grávida. Ela ia ter um filho de Michel. "Senhora Alcântara, está tudo bem?" Helena forçou um sorriso. "Sim, só estou surpresa." Surpresa era pouco. Aterrorizada era mais preciso. Voltou para casa em estado de choque. O que Michel pensaria? Eles nem tinham discutido filhos. O casamento ainda era tecnicamente um contrato. E se ele achasse que ela planejou isso, que era um golpe para prendê-lo? O medo a consumia. Decidiu esperar o momento certo para contar. Precisava encontrar as palavras certas. Enquanto Helena carregava seu segredo, outra tempestade se formava. Lucas Ferreira não tinha esquecido a humilhação. Rejeitado por Helena, expulso por Michel, sua sede de vingança só crescia. Através de um advogado corrupto que trabalhava para os Alcântara, Lucas conseguiu acesso aos documentos originais do contrato de casamento. Não a versão suavizada que mostraram para Helena, mas os papéis verdadeiros. Aqueles com as palavras cruéis de Michel. "Perfeito", murmurou Lucas lendo os termos. "Perfeito." Enviou uma mensagem para Michel. "Tenho documentos interessantes sobre seu casamento. Imagino que sua esposa não conhece os termos originais. Podemos negociar meu silêncio ou posso compartilhar com ela. E com a imprensa. Sua escolha." Michel leu a mensagem e sentiu o sangue gelar. Não. Helena não podia ver aqueles papéis, não agora que tudo estava perfeito. Ligou para Lucas imediatamente. "O que você quer?" "Dinheiro. Muito dinheiro. Ou conto tudo para sua doce esposa." "Ela não pode saber. Então pague." Michel desligou, a mente trabalhando freneticamente. Precisava resolver isso antes que Helena descobrisse. Precisava protegê-la. No dia seguinte, Michel foi até o escritório de Lucas.
Entrou sem ser anunciado, fechando a porta com força. Michel, que surpresa! Lucas sorriu debochado. Veio negociar? Vim avisar. Michel se aproximou da mesa dele. Se você chegar perto da Helena, se você mostrar qualquer documento para ela, eu destruo você. Ameaças? Que clichê. Não é ameaça, é promessa. Os olhos de Michel eram duros como aço. Tenho influência suficiente para acabar com sua carreira. Seus investidores confiam em mim, não em você. Uma palavra minha, e você perde tudo. Lucas empalideceu levemente, mas manteve a pose. Você não faria isso. Teste-me. Michel inclinou-se sobre a mesa. Helena é minha vida agora. Farei qualquer coisa para protegê-la. Qualquer coisa. Os dois se encararam por um longo momento. Saia daqui, disse Lucas finalmente. Michel saiu, mas o alívio não veio. Ele conhecia Lucas. Aquilo não tinha acabado. Naquela noite, Helena esperou Michel na sala. Precisava contar sobre a gravidez. O segredo a sufocava. Quando ele chegou, ela percebeu que algo estava errado. Ele parecia tenso, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Nada, só trabalho. Ele a beijou. E você? Está se sentindo melhor? Helena abriu a boca para contar, mas as palavras não saíram. Ele já parecia tão sobrecarregado, talvez amanhã. Estou bem, mentiu. Ele a abraçou forte, como se tivesse medo de perdê-la. Helena fechou os olhos, o segredo pesando no peito. O que ela não sabia era que outro segredo muito mais destrutivo estava a caminho. Lucas Ferreira era muitas coisas, mas covarde não era uma delas. A ameaça de Michel o fez recuar por alguns dias, mas não desistir. Se não podia ter Helena nem o dinheiro, teria a vingança. Na quinta-feira, um envelope pardo chegou na mansão Alcântara. Carmen o recebeu e levou para Helena, que estava no jardim. Chegou isso para a senhora. Helena pegou o envelope. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito em letra de forma. Estranhou, mas abriu. Dentro havia várias folhas grampeadas, documentos oficiais com o brasão do escritório de advocacia dos Alcântara e uma carta digitada. Cara Helena, achei que você deveria conhecer os termos reais do seu casamento. As palavras abaixo são do seu marido. Atenciosamente, um amigo. Helena sentiu um frio no estômago. Começou a ler os documentos. A cada linha, seu mundo desmoronava mais. Candidata ideal. Funcionária invisível e descartável. Critérios de seleção. Mulher sem importância social que não levantará suspeitas. Custo mínimo para resolver o problema. Período máximo de atuação. 12 meses. Bonificação por discrição absoluta. As mãos de Helena tremiam tanto que ela mal conseguia segurar os papéis. Havia mais. Anotações à margem com a letra de Michel. Verificar se é discreta o suficiente. Garantir que não tenha ambições. Candidata conveniente. Conveniente. Descartável. Invisível. As palavras a perfuravam como facas. Ela sabia do contrato. Tinha aceitado o acordo de olhos abertos. Mas o advogado apresentou tudo de forma diferente. Falou em acordo mútuo, compensação justa, conveniência para ambas as partes. Nunca mencionou que Michel havia como lixo. Helena sentou no banco do jardim, as lágrimas escorrendo silenciosas. Todo esse tempo achando que ele tinha mudado, que a amava de verdade. Mas como amar alguém que você considera invisível? Ouviu o carro dele chegando. Secou as lágrimas com fúria e agarrou os documentos. Precisava encará-lo. Michel entrou na mansão assoviando. Tinha resolvido um contrato importante e queria comemorar com Helena. Talvez levá-la para jantar fora. Helena? Chamou. Estou aqui. A voz dela veio da sala. Fria. Ele franziu a testa e foi até lá. Ela estava de pé no meio do cômodo, os olhos vermelhos e inchados. Nas mãos, papéis amassados. O que aconteceu? Ele se aproximou preocupado. Helena ergueu os documentos. Isso aconteceu. Michel reconheceu os papéis imediatamente. O sangue fugiu do seu rosto. Helena, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela atirou os documentos nele. As folhas voaram pelo ar como pássaros feridos. Invisível? Descartável?
Custo mínimo? Essas palavras são suas. Sua letra está aqui. Ela apontou para as anotações. Candidata conveniente. Era isso que eu era para você? No início, Helena riu amarga. E quando mudou, Michel? Quando você parou de me ver? Como uma funcionária fazendo hora extra. Ele avançou para ela. Por favor, me escuta. Eu te deixei entrar. Ela bateu no próprio peito. Te deixei me tocar, me beijar, me amar, e esse tempo todo eu era só uma cláusula no seu contrato? Não, Helena, você precisa entender. Eu entendo perfeitamente. As lágrimas voltaram. Entendo que fui ingênua, que acreditei quando você disse que me queria, que fui burra o suficiente para me apaixonar pelo homem que me chamou de descartável. A palavra atingiu Michel como um soco. Você se apaixonou por mim? Isso importa? Importa tudo. Helena balançou a cabeça. Não mais. Ela virou para sair, mas Michel a segurou pelo braço. Me solta. Não. Não até você me ouvir. Não tenho nada para ouvir. Tem sim. Ele a soltou e fez algo que Helena nunca esperava. Ajoelhou-se. Ali, no meio da sala, o poderoso Michel Alcântara ajoelhou-se aos pés dela. Quando ergueu o rosto, lágrimas escorriam dos olhos que nunca demonstravam emoção. Essas palavras foram escritas por um monstro, disse ele com voz embargada. Um homem arrogante, egoísta e cego que não te conhecia. Michel, me deixa terminar, por favor. Ela ficou em silêncio. Quando assinei aquele contrato, você era só um nome numa lista, uma solução conveniente para um problema. Eu não te via como pessoa, via como ferramenta. Ele engoliu em seco. Mas então você chegou aqui, com sua gentileza, sua bondade, seu coração enorme, e eu não soube o que fazer. Helena cruzou os braços, se protegendo. Você me tratava com carinho mesmo quando eu te humilhava, continuou ele. Cuidava de mim quando eu te ignorava. Espalhava flores pela casa fria, fazia amizade com os funcionários, doava seu dinheiro para estranhos. Você era tudo que eu não merecia. E por que não me disse a verdade? Porque tive medo, ele admitiu. Medo de te perder. Medo de que você visse quem eu realmente era e fosse embora. Lucas me chantageou com esses documentos. Ameaçou mostrar para você. Eu o confrontei, tentei te proteger, mas fui covarde. Deveria ter te contado eu mesmo. Então preferiu me enganar? Preferi ser covarde. Ele abaixou a cabeça. E não tenho desculpas. O silêncio se estendeu entre eles. Então Michel se levantou. Foi até os documentos espalhados no chão e os juntou. Voltou para a frente dela e, olhando em seus olhos, rasgou os papéis em pedaços minúsculos. Renuncio à presidência, disse ele. Ao dinheiro. A tudo. O quê? Não quero nada disso se não tiver você. Ele segurou as mãos dela. Você é minha escolha, Helena. Só você. Sem contratos, sem acordos, sem condições. Helena o encarou, o coração partido tentando se reconstruir. Como posso confiar em você de novo? Talvez não possa. Talvez eu tenha destruído tudo. A voz dele falhou. Mas vou passar o resto da vida tentando te provar que mudei. Que te amo de verdade. Você me ama? Mais do que achei possível amar alguém. Helena fechou os olhos. As lágrimas caíam, mas não eram mais só de dor. Eu preciso te contar uma coisa, disse ela baixinho. O que for? Ela respirou fundo. O segredo que a sufocava há semanas precisava sair. Estou grávida. O mundo parou. Michel ficou imóvel, processando as palavras. Grávida. A voz saiu fraca. 8 semanas. Descobri há alguns dias, mas tive medo de contar. Medo que você achasse que era golpe. Ele a puxou para seus braços com força. Você está carregando meu filho? Ou filha? Michel se afastou o suficiente para olhar para ela. Seu rosto estava transformado. Alegria, medo, amor, tudo misturado. Eu vou ser pai. Vai. Ele ajoelhou novamente, dessa vez na frente da barriga dela. Levantou a blusa suavemente e beijou a pele ainda plana. Oi, bebê, disse baixinho. Sou seu pai, e prometo que vou ser o melhor pai do mundo.
Porque sua mãe me ensinou a ser humano. Helena afundou os dedos nos cabelos dele, chorando de novo. Michel se levantou e a abraçou. Beijou seus cabelos, suas lágrimas, seus lábios. Me perdoa, pediu ele. Você tem muito a provar. Vou provar, todos os dias. É bom mesmo. Ele sorriu através das lágrimas. Eu te amo, Helena. A você e ao nosso filho. Vou passar a vida mostrando isso. Ela o beijou suavemente. Eu também te amo, mesmo você sendo um idiota arrogante. Seu idiota arrogante. Meu. Ficaram abraçados por um longo tempo, os pedaços de papel espalhados pelo chão como lembretes do passado. O casamento que começou com humilhação tinha se transformado em amor verdadeiro. O homem que a chamou de invisível agora não conseguia ver o mundo sem ela. E a funcionária descartável carregava o herdeiro mais precioso de todos. Não seria fácil. Confiança quebrada leva tempo para reconstruir. Mas ali, abraçados entre os destroços de um contrato rasgado, Helena e Michel sabiam que tinham algo que valia a luta. Tinham um ao outro. E em breve, teriam uma família. O preço do orgulho tinha sido alto, mas o amor que nasceu dele era impagável. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.